Vamos lá, gente. Boa tarde. Como eu tinha prometido, eu ia falar. Espero ser rápido. Eu tentei fazer isso no YouTube, não deu certo, deu falha a gravação do vídeo, né? Sobre as festas de Deus, né? Eu sei que vocês vão dizer, eita, lá vem Mário com esse mesmo assunto. Mas não é não, gente. É tão gostoso, é tão esclarecedor, tá? E esse ponto específico da Bíblia, né? Da história da humanidade, através do amor e da misericórdia de Deus, é um ponto fundamental porque ele é revelador, não só para o passado como para o futuro. Ele desvenda muitas chaves, especificamente direcionado ao Apocalipse, tá? Que as pessoas morrem de medo desse livro, mas não é. O nome é Apocalipse, é revelação dos tempos. Como aquela coisa, por exemplo, se você vai para buscar um emprego ou se você vai para uma faculdade, você antes se prepara para poder ir para o emprego, né? Isso, ou seja, você estuda para poder exercer aquela função. A mesma coisa é o Apocalipse. Então, né, não será melhor para a gente já ter uma noção do que há de acontecer se antes você lê, aí você se prepara, você se fortalece, vai saber entender os sinais, vai saber entender tudo para se proteger e se prevenir? Bom, então é mais ou menos isso. Sem muitas delongas, as festas de Deus são 7. Essa festa foi instituída logo após o povo chegar em Canaã, quando da fuga do Egito, né? E chegando em Canaã, primeiro Moisés foi ao Monte Sinai, quando foi entregue as tábuas de Deus com os 10 mandamentos, mandamentos esses para nos santificar quando você aceita Cristo, né? E um tempo depois, novamente Deus chamou Moisés, haja vista já novamente a incredulidade do povo, apesar de toda a misericórdia e bondade de Deus, de ter dado aquela terra maravilhosa para ele, de leite e mel, eles começaram a baixaria mesmo, a começar a fazer besteira. Então Deus chamou Moisés na grande e disse, olha, vou te mandar agora minhas festas para que eles não se esqueçam do que quando eles estavam na penúria lá, na escravidão, pelo tirano Ramsés II no Egito, para que eles se lembrem do que eles passaram e saibam agradecer e baixar a bolinha deles mesmo. Essa é a realidade nua e crua. Então eram 7. A festa da Páscoa, pão nos asmos, pão sem pecado, sem fermento, que é esse fermento na Bíblia é pecado, primícias são os primeiros, Pentecostes, também chamada de festa das semanas ou festa das colheitas. Essas 4 primeiras festas eram celebradas no outono, na época em Israel outono, para a gente aqui primavera. Depois vinha trombetas, dia da expiação, e a festa dos tabernáculos. Ok. Festa da Páscoa, ela era celebrada no dia 14 do primeiro mês judaico. O primeiro mês judaico é mais ou menos março, abril nosso. Não começa o calendário dele como o nosso. Nosso calendário é gregoriano. O dele é um calendário judaico, que é baseado é lunisolar. Lua e sol. O nosso é o gregoriano, é diferente, começa em janeiro. Tá, enfim. Então, a festa da Páscoa era um dia, final da tarde, como agora, final da tarde do dia 14 para o dia 15, era a festa da Páscoa, onde era sacrificado um cordeiro. Esse cordeiro ia para o templo, no tabernáculo, ser oferecido a Deus. Tá? Depois vinha o pão asmo. Assim que terminasse essa festa, no dia 15, do dia 15 até o dia 21, porque a segunda festa durava 7 dias, que era do pão asmo. O povo não podia jamais colocar levedo ou fermento em nada, nada. Era uma vida sem fermento, pão sem fermento, porque o fermento representa o quê? O pecado, né? Como agora que nós vivemos, tudo é direcionado ao sistema, a tudo que nos direciona. Mas a gente, por mais que tente se santificar, o sistema vai, te engole e te prende. É uma vida com fermento. E é essa vida com fermento que a gente tem que tirar aos poucos e transformar nossa vida sem fermento, uma vida mais santificada, direcionada a Deus, não aos homens. Depois vem as primícias. O que eram as primícias? Eram as primeiras colheitas do povo de Israel quando chegou no Canaã. Essa festa de primícia duravam 7 semanas. E essas 7 semanas, no último dia que terminava, começava a festa do Pentecostes. Quando começava a festa das primícias, que era o primeiro dia, a partir daí o povo já era aceito, foi aceito por Deus, porque ele começou com a sua obediência. A Páscoa, o pão asmos por 7 dias, terminou, vem as primícias. No primeiro dia ele já era aceito, e no último ele era revestido de poder,
pela severidade pela severidade, não, minto, por eles terem seguido à risca todas essas 7 semanas. E como o nome diz, primícias. Eram os primeiros frutos que era das 12 tribos de Israel que eram entregues também ao sumo sacerdote, para que fosse dado honra e glória a Deus por aquela colheita, aqueles frutos que ele deu para você. Depois disso vinha a festa das trombetas. As pessoas têm medo de trombeta. Tá. Detalhe que eu me esqueci de dizer. Essas festas, desde a época quando foram instituídas essas festas, até hoje, lá se vão 6.000 anos, tá? E falta mais um, que é o sétimo 7.000 anos, que é o milênio, né? E os 4 primeiros, as festas eram literais. O que era literal? Eram festas com ritual, literalmente. E essas 2 últimas são festas espirituais, onde não há o ritual. Por quê? As 2 últimas foi feita a partir do momento que Cristo veio ao mundo. Então, Cristo, na época, agora, ele representa a Páscoa. Na época era feito um cordeiro, o cordeiro era imolado, uma ovelha mesmo, um cordeiro era imolado, ou imolado quer dizer, sacrificado, para ir ao templo. Cristo foi esse cordeiro imolado. Ele morreu por nós, então ele representa a morte, a Páscoa. Os pães asmos, Cristo é uma vida sem pecado, ele teve uma vida sem pecado e morreu sem pecado, a carne dele era sem pecado, então ele foi o nosso pão asmo durante 7 dias. Vem as primícias, ele foi a primeira primícia, porque ele foi ao chão e ressuscitou. Da terra brotou o fruto, ele foi o primeiro fruto, e nós seremos as outras primícias quando do arrebatamento. As trombetas. Tá, então veja só, essas foram as 4 festas. Que no sentido espiritual, aqui hoje já teve. Essas festas já aconteceram. Porque Cristo já morreu, ele ressuscitou, que foram as primícias, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de vir com toda a glória buscar a sua igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é a nossa cabeça, nós somos o corpo. E agora faltam as 3 últimas, que é as festas do que chamamos primavera, que para eles é o outono, que é as trombetas, dia da expiação. Dia da expiação nada mais é do que um dia de perdão dos pecados. E os tabernáculos, que eu me esqueci de dizer. As trombetas no passado não tinha muitos rituais, o ritual era, tocava-se trombeta, para quê? Para que se alerte ao povo, está chegando o dia da expiação, que é o dia do perdão de todas as pessoas. Essa festa era feita 5 meses depois. As primeiras eram no primeiro e segundo mês do judaísmo. A festa da trombeta era no primeiro dia do 7º mês. Do dia de expiação era no 10º dia do 7º mês. E a festa dos tabernáculos era no 15º dia do 7º mês. Tá? As festas mais importantes para Deus, apesar de ter as 7, era a Páscoa, as primícias e os tabernáculos. O tabernáculo era assim, a alegria geral. Era a festa de encerramento do ano, onde realmente já era o final da colheita, e tudo aquilo também era uma festa geral. 7 dias de festa, de alegria do povo para com Deus. Onde o primeiro dia e o último eram decretado feriado. Ninguém poderia trabalhar nesses dias, né? E o que é o tabernáculo para a gente hoje? É o milênio, é a vida do milênio, quando Cristo nos vier. É o reino milenar. O dia da expiação será feito quando Cristo chegar e quando ele está no tabernáculo, ele já está no tabernáculo, cuidando dos seus eleitos. Quando esse dia voltar, será o dia do perdão do pecado de todas as pessoas que estão em trabalho de santificação. O que é santificação? Gente, o que é cuidar? O que é você seguir os 10 mandamentos? Gente, preste atenção, não é nada. É isso. Não adianta só aceitar a Cristo. Você tem que fazer isso e santificar teu corpo, mente e alma. A alma, o Espírito Santo, ele habita em você. Seu corpo é o templo dele. Então cuida disso através dos mandamentos. Aí eu te pergunto, não sei o que, dá uma olhadinha direitinho quais são os mandamentos. Presta bem atenção. Quando tu vai para um trabalho, tu não tem regra, entrada e saída, entrada de horário. Se atrasar, tá lascado, desculpa a expressão. Tem um ritual para fazer o seu trabalho. Você não pode fazer da maneira que você quiser, porque você tem que trabalhar no coletivo.
A mesma coisa são os mandamentos. Se tu consegue fazer isso pelos homens, porque você está fazendo o quê? Trabalhando para os homens, não é para Deus, para ganhar teu sustento, lógico. Mas está seguindo o ritual que o homem criou. O que custa tu fazer os rituais que ele mandou? E é tão simples. Por favor, não tem mistério nenhum. Tu vive matando, tu vive adulterando, tu vive roubando, tu vive mentindo. O mentir é que é o problema. É por isso que eu sempre disse, é melhor que você diga a verdade bem dita na cara, mesmo que você saiba que aquilo vai te dar um dano, mas depois voltou porque a verdade foi dita, do que você mentir. Vai ser um círculo vicioso. E a mentira ela é terrível para Deus, né? E larga de idolatria, larga de superstição, larga de medo. Só há um Deus. Só tem um, não tem outros. A idolatria para ele é assim o caos. Para Deus isso aí é abominação. Então, não coloca outros deuses, não coloca santos de barro na tua vida. Não existe isso. Só há Deus, tá? Bom, é isso, meus amores. Eu espero que eu tenha tirado um pouco das dúvidas. Se tiverem mais alguma, me procura e lê a Bíblia. A Bíblia não é careta não, gente. É tão bonito. Ou se não quiser, vai no Google, pesquisa. Eu vou dar um toque para vocês do quanto é interessante vocês saberem sobre isso. Essas festas são revelação, porque elas não só falam do que aconteceu e do que há de vir, tá? Vê as festas judaicas,